Temos tendência em falar da cultura castreja como se fosse um todo uniforme, uma Caláquia unida do Douro ao Oceano. Mas na verdade existiam divergências culturais internas no Noroeste Peninsular, tanto no sentido norte-sul quanto este-oeste. E não estou aqui somente a falar da divisão política da região, em que cada populus ou castellum tinha autonomia política, pois a Galécia só ganhou uma identidade política unificada sob Diocleciano, nos finais do século III d.C. Estou também a falar da cultura material dos diferentes povos que habitavam a nossa terra. Ao nível do armamento, a norte do Minho, na atual Galiza e Astúrias, notamos a presença de punhais e espadas de antenas, de uma tipologia chamada simplesmente de galaico-asturiana, mais antiquada que a tipologia que observamos nas outras armas de antenas que encontramos na Meseta e no Alentejo, zonas celtibérica e céltica. Esta tipologia de armas está ausente a sul do Minho, onde predominam os punhais e espada curtas afalcatados. Em Montalegre, no castro de Frades, foi até encontrada a única verdadeira falcata propriamente dita do Noroeste, isto é, uma lâmina que segue os modelos iberos, levantinos e meridionais. Outra diferença flagrante surge na decoração dos castros. Na Bracarense, isto é, os atuais norte de Portugal e sul da Galiza, existe toda uma plástica decorativa de origem mediterrânica, caracterizada pelos seus belos, entrelaçados e hipnotizantes, que não chegou até ao Lucense, no norte da Galiza. Esta diferença deve-se muito provavelmente ao impacto da migração dos Turduli-Huéteres, um povo do sudoeste ibérico, orientalizante, pós-tartéssico, que migrou para o noroeste em conjunto com os Celtici, povo celta da região do Val do Guadiana. Segundo Estrabão, depois de terem atravessado o rio Lima, tiveram uma disputa e após a morte do líder da expedição, os Celtici procederam até ao Golfo Ártabro, enquanto os Turduli-Huéteres instalaram-se na franja meridional do Mundo Castrejo, entre o Douro e o Volga, no que virá a ser o norte da Lusitânia e não a Galécia propriamente dita, pois a cultura castreja ultrapassava um pouco o que viram a ser os futuros limites provinciais. Esta presença dos Celtici no extremo noroeste é notada por Estrabão, Plínio e pela toponímia e inscrições latinas, e a dos Turduli-Huéteres no extremo sudoeste, pelos mesmos autores, e uma Tessera Hospitalis da região de Gaia. É um tipo de acordo entre povos gravado numa placa em bronze, que os menciona explicitamente. No castro de Romariz, em Santa Maria da Feira, a forte presença de cerâmica púnica aponta a difusão cultural mediterrânica que eles trouxeram com eles. A data desta migração é debatida, mas não será mais antiga que os finais do século VI a.C. Outros autores, como Calo Lourido, atribuem à plástica decorativa bracarense uma origem ainda mais recente, talvez romana, outra hipótese, mas com a mesma origem mediterrânica bem patente. Falando dos romanos, eles foram a causa de outra diferença interna à Galécia, tanto antes como depois da integração ao Império. Por volta de 138 ou 137 a.C., o cônsul romano Decimus Iunius Brutus foi enviado para a Espanha para pôr fim aos saques causados pelos bandos de guerrilheiros do Ocidente Peninsular, e a sua ação militar chegou até à Galécia Meridional, entre o Douro e o Minho, obtendo uma vitória contra o povo dos Bracari. É desta campanha que data o famoso episódio da travessia do rio Lima, rio do esquecimento. Esta campanha militar punitiva parece ter causado uma reação nos povos castrejos, pois irá desencadear o que Armando da Silva chama a fase 3 da cultura castreja, a última e mais desenvolvida, marcada pelo nascimento dos Oppida, grandes povoados que seguem modelos urbanísticos avançados. O autor teoriza que esses grandes centros proto-urbanos seriam o resultado do reagrupamento de várias pequenas comunidades castrejas do mesmo populus num só lugar, melhor defendido e mais centralizado. A ausência dos Oppida no norte da Galiza parece apontar neste sentido. Com os Oppida irá aparecer outro fenómeno, o das grandes estátuas de guerreiros castrejos, embora tenham muito provavelmente antecedentes mais primitivos. Essas estátuas, também concentradas quase exclusivamente na Galécia Meridional,
embora existam alguns poucos exemplares mais a norte, seguindo o curto Rio Minho, que poderá ter sido um corredor natural de difusão cultural e de transporte dos escultores. Depois da integração efetiva ao Império, no período Júlio-Claudiano, o Sul mostrará-se também mais aberto à romanização, com comunidades castrejas, agora denominadas de Ciuitates, que irão adotar estruturas políticas republicanas baseadas no modelo romano, enquanto as do Norte permanecerão dirigidas por príncipes, como aponta a epigrafia latina. Em suma, ao longo da história da evolução da cultura castreja, a sua metade meridional mostrou-se sempre mais aberta às influências externas, adotando um cunho marcadamente mais mediterrâneo, enquanto o Norte, de influência mais celta continental, mostrou-se mais arcaico e conservador de modelos tradicionais. Mas, como disse no início, as diferenças no eixo Norte-Sul não são as únicas. Focando-nos agora só na Bracarense, notamos também peculiaridades próprias aos castros do interior, no atual Trás-os-Montes, nomeadamente a presença de dois elementos ausentes do litoral. Os berrões, esculturas de animais, geralmente porcos ou touros, de influência vetona, vinda do leste, e as pedras fincadas, um sistema defensivo à volta dos castros particularmente eficaz contra a cavalaria. Ao nível ornamental há também particularidades. Enquanto na zona oeste predominam fíbulas do tipo sabroso e Santa Luzia, na zona leste vemos fíbulas do tipo transmontano. Em conclusão, a nossa Galécia revela-se muito mais rica e diversificada do que pode parecer à primeira vista, mas não cometam o anacronismo de ver aqui as primícias proto-históricas da divisão entre Portugal e a Galiza que ocorreu na Idade Média, pois essa divisão tem causas fundamentalmente diferentes e completamente alheias à cultura castreja, estando ligada a conflitos de influências entre os arcebispados de Braga e Compostela e o descontentamento de uma nobreza predadora portucalense perante a ingerência dos vizinhos setentrionais e não ao renascimento de divisões galaicas da Idade do Ferro.